Democratização do acesso ao ensino superior. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br. Das 95 instituições federais que participaram do SISU em 2014, cerca de 65% reservaram ao menos metade das suas vagas para cotistas. Pela Lei de Cotas de 2012, 50% das vagas nas federais devem ser destinadas a estudantes de escola pública até 2016, como a gente já falou aqui. Metade delas serão reservadas para quem possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa. A proporção de negros, pardos e indígenas de cada estado, conforme o último censo do IBGE, também deve ser respeitada entre os cotistas. Se já atingimos a meta 2 anos antes, de 2016, seria tempo de rever essas estratégias na tentativa de ampliar ainda mais as oportunidades de acesso? A gente estava falando das cotas ao terminar, abrimos o terceiro bloco, uma cota, e eu tenho aqui uma pergunta do Felipe, de Bom Princípio, Rio Grande do Sul, levantando uma velha polêmica sobre a questão das cotas, que é a seguinte: ele diz, abre aspas para ele, a política de cotas raciais não torna exclusivo o sistema de seleção? Não somos todos iguais perante a lei? Interrogação. Tanto lutou-se contra o preconceito, todos aqueles que estudaram em escola pública são iguais, são apresentados à mesma educação, independentemente da raça, da etnia. A política não é de cota racial. A política, ela depois se complementa assim. A política é para quem estudou em escola pública. Então, até 2016, nesse SISU, não quer dizer em todas, porque tem gente que não... Por exemplo, o Federal do Paraná só entrou com os 30%, os outros 70%, que é de cotas, os outros 70% Ou seja, separa. cada universidade faz escolhas, né? Tinha que esse ano, no mínimo, 25%, no ano que vem, no mínimo, 37,5%, em 2016, no mínimo 50%. O que tinha disponível é que não dá para dizer que 42%, porque tem gente que faz seu próprio vestibular. A Federal do Paraná, por exemplo, botou os 30% que ele põe de cota ali no SISU e 70% fez vestibular. A política não é racial, mas se fosse, nós temos que pensar isso de forma histórica. Então, quando o branco vem para cá, ele vem há 100 e poucos anos atrás, quando você acaba a escravidão, o branco vem preocupado em ganhar dinheiro e fazer a vida, em educar os filhos. O negro, se a gente nem contar preconceito, uma série de coisas, a preocupação do negro é em sobreviver. Então, a corrida é injusta. E aí, depois, eles fazem uma consequência da meritocracia falando, não, vai piorar a qualidade da universidade. O diretor da Faculdade de Medicina da USP fez um texto na Folha de São Paulo para defender que não tem a cota lá, escrevendo isso. Isso é mentiroso. Esse é o desafio, que é se você incluir e garantir qualidade, porque as coisas são compatíveis. Então, é só ter a política e a ação a política de cotas, inclusive, ela está errada. Porque se você pegar, todas as pesquisas mostram que o pardo pobre e o branco pobre têm, em avaliações, a mesma nota. Quem tem nota menor é o preto pobre. Eu sempre falo negro, mas nesse caso aqui vamos dividir em PPI, que a gente fala nas discussões de políticas públicas. Preto, pardo e indígena. Quem está passando é o pardo, não é o preto. Então, quem precisava de mais inclusão é o preto. Porque, pela lógica, ele vai puxar outras pessoas, nós vamos ter lideranças em todos os setores. Porque teve menos errado. Oportunidade, está no setor mais discriminado da sociedade. Então, a política está errada, mas foi um acordo. A única pessoa que votou contrário, e eu tenho vergonha dele ser senador por São Paulo, é o Aloysio Nunes. Foi um acordo, todo mundo votou, ele pediu voto separado e votou contrário. Como era o acordo, não dava para discutir muito. Então, essa tem um erro na política e tem um outro erro, porque a maior parte das escolas particulares do Brasil estão aí para separar as pessoas ou da violência ou dos outros, são tão ruins ou piores que as escolas públicas. E as escolas públicas de excelência, elas não são de excelência, por exemplo, o Colune, que é o primeiro que aparece, ou o Instituto Federal aqui de São Paulo, que é o primeiro do estado entre as públicas, ou o Colune lá na cidade de Viçosa, ele não é em primeiro lugar porque tem e ele nem é de aplicação porque tem professor concursado, não tem nenhuma aplicação lá. O pessoal da pedagogia nem aparece, a maior parte dos colégios de aplicação nem aparece. Tem alguns lugares, a UERJ, por exemplo, faz sorteio na aplicação que é muito melhor. Então, eles selecionam, eu digo, eles fazem seleção. Então, já pega o pessoal de classe média que fez o fundamental em escola particular ou aqui é gente de classe média ou burguês mesmo de outras cidades. Então,
Agora que a gente vai ver, com 42%, ano passado o menino era de 12 e pouco, você tinha 20 e pouco por cento, você vai ver algumas pessoas um pouco mais pobres, mas em cursos como letras, história, e pouquíssimos em medicina, em direito. Na nossa matrícula desse ano, me surpreendeu, porque eu fiquei lá... Mas vocês fazem 50% faz tempo. Faz tempo. Mas me surpreendeu, porque eu vi gente muito humilde mesmo, fazendo matrícula. Porque esse ano você vai ver alguns. Porque a maior parte das pessoas estão passando nos cursos que não são. Onde pede 800, vai pedir 750 daqui a um tempo para passar em medicina, está passando o cara que passava... 800 escora a nota, né? A nota. Não é nota absoluta. Eu Quem sei, faz o Enem sabe o que é. Para a gente entender aqui. 800 é a garantia para você passar, mesmo se for em qualquer chamada, é a garantia para você passar o curso. Foi engenharia naval, mas a média de medicina. Lá, se for lá para cima, no norte é 750, se for no nordeste, a não ser no Ceará, é 780, é o mais difícil de passar. Quem está fazendo isso é o cara que passava em medicina veterinária do Instituto Federal, ele passa a passar em medicina agora. Então, não está passando nesses cursos de status, não está passando os mais pobres. Então, nós temos os institutos federais, os colégios de aplicação, os colégios militares, não deviam ter direito à cota. Ou seja, o que você está falando aqui... Não deviam ter direito à cota. Ou seja, que a análise que se faz desses resultados das escolas que tem melhor score no Enem, etc. e tal, é uma análise, no mínimo, muito parcializada. Não, a gente tem que fazer uma análise mais cuidadosa. Se você pegar a própria USP, a maior parte dos estudantes são de escola pública. Se você entrar na sala de medicina, você não vai encontrar um negro e você vai encontrar um reencontro das pessoas do Bandeirantes, do Vértice e de algumas escolas. Tem 4 ou 5 questões que caem já na primeira fase, que são ensinadas em 10 ou 12 escolas do estado de São Paulo. Elas não são só desnecessárias. O nosso currículo é enorme. Os Tigres Asiáticos, no 9º ano, tem 16 capítulos, 16 temas, e eles têm uma nota muito maior da gente em PISA, em matemática. A gente PISA, tem de que é 44, o exame internacional de avaliação. A gente tem de 44 a 56 no 9º ano. Então, a gente está ensinando equação de 20º grau, estamos análise sintática da frase para quem não sabe ler e escrever, equação de 20º grau para quem não sabe fazer as operações básicas. A segunda questão mais difícil do Enem até hoje, em matemática, foi uma questão sobre moda. Então, é uma questão para quem é de matemática muito fácil. Mas deixa, então, deixa o Fernando entrar, voltar para a conversa. Mas, ao mesmo tempo, uma crítica que vem dos professores é que nossos alunos têm pouca familiaridade com a matemática. Sofrem muito em cálculo, sofrem muito em física, que eles não estão prontos para o ensino que a gente gostaria, para dar conta daquilo. Então, há um problema no nosso modelo de ensino seguinte, básico. Quem dá aula para 10, 15%. Se você pegar os cursos, as licenciaturas, tem pouquíssimo de pedagogia e o cara de gramática quer formar um gramático, o cara de física um físico, no ensino médio. E nós vamos ter problema com professores do ensino médio. Com a diminuição do desemprego, vão abandonar. O pessoal dá aula no ensino médio porque não consegue outro emprego, a maior parte. Nós temos nos estados, por exemplo, do sul, que a população é branca, que hoje lá não tem taxa de desemprego, é só rotatividade, é 3%. Está faltando professor de física, você não encontra. Físicos, então, né? Você tem outras pessoas quem era formadas. Não, falta gente para dar aula. Eu acho porque também isso nos remete a uma discussão que a gente estava falando antes do programa começar, que você chegou a citar, né? Esse negócio da qualidade da educação básica que se tem hoje no país. Primeiro isso, né? Se cria uma dicotomia de que a escola pública é ruim e que a escola particular é boa. Quando a escola particular, quais são os critérios que se utilizam para falar que ela é boa, né? Qual é o sentido que você tem hoje de passar 3 anos no ensino médio se preparando simplesmente para o vestibular, né? Qual a função do ensino médio hoje? Então, mesmo essas discussões sobre educação, a gente fala muito do ensino superior, mas, primeiro, o ensino superior tem responsabilidade com a educação básica, para além de ser o espaço onde se forma recursos humanos, é também um espaço de produção do conhecimento, de reflexão sobre os problemas da escola, básico, né? Que ele não se aproxima. Pois é. Só em alguns estados mais distantes. Pois então, deixa eu aproveitar aqui, Vicky. Você precisa fazer isso também, né? Pensar a educação de conjunto. Né? É aquilo que a gente estava conversando. Qual é a função, o sentido do ensino médio hoje no nosso país? O ensino médio é muito conteudista. Nessa direção... Você ensina coisa demais e 10, 15% da sala está aprendendo só. E você continua dando aula para 10. Isso não é de novo, humanitário, isso não é ético, o que a gente esperaria era alguém que tem condições de aprender sozinho. Portanto, a gente está falando que o nosso modelo de ensino-aprendizagem da escola fundamental e média no Brasil, quer dizer, da educação básica brasileira, é equivocado. Porque ela tem um erro no princípio, porque ela é ensino, ela deveria ser educação. Educação e ensino são coisas diferentes. Muito diferentes. Justifica ser educação na ferramenta para você... Justifica ser ensino quando você ensina a ferramenta para aprender qualquer coisa.
Isso é mínimo, é um conteúdo mínimo. Os conteúdos aprofundados são poucos para que quem aprende 30 conteúdos aprofundados aprende qualquer conteúdo aprofundado. E aí consegue fazer qualquer questão no Enem. Então, uma vez que você aprendeu a aprender, você aprende. É isso, aprender a aprender e ter gosto pelo conhecimento, aprender a conhecer. Mas nós não fazemos isso no Brasil. A Vicky tinha falado de uma coisa no segundo bloco e veio uma pergunta aqui da Cleia Moreira, aqui de São Bernardo, que vai na direção disso. Que ela fala, né, dá o exemplo na medicina, mas a gente poderia estender. Na medicina acho que está mais em evidência, inclusive por conta do mais médicos. Mudar o currículo de medicina é mais fácil trocar um cemitério de lugar. Vic, você acredita que com essa democratização no acesso à universidade, no caso da medicina, por exemplo, os formandos poderão contribuir com a saúde de uma região mais afastada do Brasil, por terem cursado em estados distantes? Quer dizer, o cara vai para outros estados fazer o curso de medicina, poderia dizer de outros, mas ele fica lá ou ele volta para São Paulo? Não, você tinha apontado. Volta, ele vai para São Paulo quando ele não é, ele melhora de condição. Desculpa, Vicky. E de certa maneira, quer dizer, essa me parece uma questão bem importante, né? Eu acho que isso depende, primeiro depende de oportunidades de mercado e segundo depende também do perfil curricular que você vai atribuir ao curso de medicina, né? Então, às vezes, você tem cursos de universitários que mais parecem cursos técnicos, né? Porque tem uma formação, inclusive, uma dimensão humanista ainda muito incipiente. Então, tiveram algumas iniciativas no sentido de, inclusive, humanizar mais os cursos de saúde, né? Como era o caso do ProSaúde alguns anos atrás. Então, se isso vai dar resultado ou não, através dessa política de mobilidade, né? Essa política que estimula a mobilidade, embora não absolutize, eu acho que isso é algo que o tempo vai dizer. Agora, que a gente precisa de reformulações curriculares, não apenas na medicina, mas no conjunto das ciências que existe, que a universidade agrega, eu acho que é um debate bastante atual, porque tem a ver diretamente com a qualidade da universidade, né? Então, às vezes, você tem cursos na graduação que são completamente engessados. Você tem cursos de direito que passam 10, 15 anos com o mesmo currículo, né? Quando lei é uma coisa e direito é uma coisa que muda todo dia. Me parece que na essência... Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com a vocação daquele curso específico em que se estuda. Me parece que na essência, por muito tempo, o ensino superior, ele formou o técnico. Então, era alguém com muita habilidade para resolver um problema técnico. O desafio do engenheiro desse século, ele vai ter que, ou do engenheiro ou do profissional de maneira geral, ele tem que resolver o problema técnico, mas ele tem que perceber o ambiente em que ele está inserido e a sociedade com a qual ele se relaciona. Um problema técnico a serviço da resolução de um problema social comunitário, urbano, ambiental, político, econômico. Por isso que, no caso do engenheiro, é muito, assim, não basta ele ter um novo produto. Ele tem que ter um novo produto, ele tem que saber de onde vem a matéria-prima, para onde vai esse produto e qual o impacto social dessa nova tecnologia. Porque se ela formatar muita gente, talvez ela não sirva, né? Então, é um desafio formar isso, principalmente porque a gente tem os professores ou os principais atores formados no modelo onde eles são bons técnicos. Agora, na melhor das hipóteses, são bons técnicos, porque a gente tem muitos problemas de qualidade. Não vai dar tempo de discutir hoje, né? A questão da educação privada, em muitos casos de uma qualidade muito duvidosa, no mínimo. Né? Mas, de todo modo, na melhor das hipóteses, a gente ainda forma bons técnicos. Agora, se nós temos... Mas o caso da medicina é mais grave, porque nós temos que colocar os cursos a favor de uma política de saúde pública no Brasil, e não estão. Se você pegar o censo, além de mostrar a concentração, mesmo os médicos se formando, eles moram no estado de São Paulo. E não é aqui em Mauá, né, em Santo André. O cara vem de outro lugar e tenta morar porque a qualidade de vida é melhor. Então, quando ele melhora, mora em locais, em outros centros urbanos. O Maranhão, por exemplo, o estado que menos tem médicos no Brasil. Os cursos de medicina são terríveis, então nós precisamos sim intervir. Eu achei lamentável o governo ter voltado atrás na ideia de que você ter mais 2 anos, continuar o curso de medicina, as pessoas iam receber por isso e ficar. Nós precisamos ter, como tem juiz, como tem em outras carreiras, ter uma carreira única, onde as pessoas entram, pelo menos elas possam entrar no interior e depois elas irem subindo e ir para outro lugar. Senão elas vão continuar indo. As tais carreiras de Estado. Agora, tem que ter carreira, não importa quem paga, se é o município, se é o Estado, se é federal, mas tem que ter uma carreira de Estado para a medicina. O nosso tempo, infelizmente, acabou. E mais vagas para a medicina. E a gente está apontando no caso da medicina, mas a gente tem outras tantas situações que significa a necessidade de interiorizar
a esses profissionais em outras regiões do Brasil, medicina... e você provavelmente precisará de políticas públicas para, junto com a universidade, poder induzir a criação de empregos, mercado de trabalho, etc. Medicina é imediato, porque tem gente que precisa de pequenos tratamentos, precisa passar uma aspirina, precisa... E tá certo, nós temos que trazer médico de fora, mas tem um monte de gente com talento no Brasil que quer fazer medicina, fica 2, 3 anos e não consegue fazer. Essas pessoas têm direito de fazer e têm capacidade de fazer. Então, nós temos pouquíssimas vagas medicina no Brasil. é exemplar e vale isso para outras questões. Medicina, de algum modo, está sendo enfrentado pelo Mais Médicos, que precisará de aprimoramento. Mas nós precisamos que nossas pessoas se formem médicos, porque nós temos pessoas com capacidade. Quem faz 700, dá para fazer medicina tranquilamente. Então, é que, de novo, seria um outro programa, a gente poderá fazer, eu agradeço, porque o Mais Médicos não é só a contratação de médicos de fora, entre outras coisas, de vagas em medicina por exemplo, também. e tal. Eu agradeço a vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo. Como dizia o Paulo Freire, o educador, mudar é preciso, é difícil, mas é possível. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.